Deixa eu ver se está ao vivo aqui, que eu não sei se está ao vivo. Eu faço tempo que eu não transmito nesse trem. Está carregando, parece, hein? Agora estamos ao vivo. Boa noite a você que nos acompanha. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Este é o tempo, é este o momento que nós separamos para engrandecer o nome de Deus, para louvar Jesus Cristo. E por isso você fica muito à vontade conosco, que você tenha a sua mente focada naquilo que vamos fazer nessa noite, porque você também vai fazer junto conosco. Você vai cantar junto conosco, você vai orar junto conosco, você também vai meditar na palavra de Deus juntamente conosco. Então, este é o tempo. É o tempo que nós separamos para fazer isso. E aí, se você tiver algum pedido de oração, você pode colocar aí que nós vamos estar orando no momento oportuno. Né? Compartilhe conosco, compartilhe com a Igreja de Jesus. E nós vamos, então, para dar início a esse culto, nós vamos orar ao Senhor, vamos colocar o nosso coração diante de Deus. É transmissão online, gente, e assim, como nós não estamos gravando, ó, aí chegou mais uma pessoa. Já ia falar assim, nós só temos ali só uma pessoa que está participando do culto, mas agora temos mais uma, então nós já podemos dar início ao nosso culto, né? E aí eu cumprimento você que acabou de chegar e nos acompanhar aí com a boa noite, com a graça e a paz de Jesus Cristo sobre o seu coração, que nessa noite você possa então, juntamente conosco, cultuar a Deus. Se você tiver algum pedido de oração, você pode colocar aí nos comentários, que nós vamos estar no momento oportuno, orando pelos motivos de oração. Então, nesse tempo, eu queria somente iniciar com uma oração. Eu gostaria que você, juntamente comigo, juntamente com a equipe de culto dessa noite, orássemos. Nós orássemos ao Senhor, colocando o nosso coração diante de Deus nesse tempo. É um tempo precioso. É um tempo que mesmo na pandemia é precioso, porque é o tempo que nós estamos podendo viver. É o tempo em que nós temos o fôlego de vida. Só por isso nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus, o Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Criador. Então, coloque seu coração diante dele nesse momento, nós vamos estar orando ao Senhor. Pai eterno, obrigado, mais uma vez agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor fez, ó Pai, na nossa vida, pela Tua condução, pela Tua bondade. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem aliviado o fardo, ó Deus, desses dias. E nós queremos agradecer ao Senhor nesse tempo, nessa noite, que tudo que vamos fazer aqui, ó Deus, nessa noite de culto ao Senhor, que o Senhor possa receber, Pai, como cheiro suave ao Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, se agradar dos nossos cânticos, ó Deus, dos nossos lábios entoando cânticos ao Senhor, das nossas orações, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa nos direcionar nesse tempo. Que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra. Nós estamos em culto ao Senhor, Pai, e é o desejo do nosso coração que o Senhor, então, possa receber esse culto, tratando a nossa vida, tratando a nossa mente, nos abençoando, nos fortalecendo. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelo dia de hoje, por tudo que aconteceu. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos cantar. Glória a Deus. Então nós vamos dar a Deus toda a glória que é devida, todo o louvor que é devido, porque o nosso Deus, Ele se faz presente aqui neste lugar, Ele faz presente nas nossas vidas, por isso nós estamos aqui para bendizer o nome do nosso Deus, dando a Ele toda a glória que é devida. Então, a Deus demos glória, porque Ele merece ser adorado. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito
de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus, com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora nós vamos falar sobre o amor, sobre esse excelso amor que Cristo, Ele demonstrou lá na cruz por nós, por cada um de nós. Então, é um amor tão grande, é um amor assim, imensurável. Amém. Que Jesus demonstrou lá na cruz por cada um de nós. Que grande Amém. Amor é esse, que excelso amor. Amém? Amém. Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos ver
desesperado vê. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilhas de amor que nos trouxe para Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Nesse tempo, né, de pandemia, nada como cantar ao Senhor para manter o nosso coração aquecido, e nada como orar ao Senhor para manter a nossa mente sã, confiante no Deus que nós servimos, no Deus que nós então acreditamos que existe, que tem um controle sobre todas as coisas. Nós vamos ter um tempo agora de oração e queria até saber se as meninas aqui têm motivos de oração para a gente poder orar, né? O pessoal que está aqui no culto, se mais alguém tem algum motivo de oração aqui na equipe de culto, vamos compartilhar nesse momento. A gente vai ter um momento de oração. Irmã Marilene, que já levantou o dedinho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, porque minha mãe amanhã faz mais um ano de vida. Então, Amém. queria agradecer a Deus por ela estar aqui com vida Glória a e Deus. pedir os irmãos que orassem para que Deus concedesse ela saúde, paz, né, muitos anos de vida, com Amém. saúde e paz, né, Amém. para que ela possa, por muito tempo, estar aqui conosco. Amém. Como é que é o nome de sua mãe? Maria dos Reis. Maria dos Reis. Irmão Deci, tem algum motivo? Eu quero agradecer a Deus, né, pela minha família e agradecer a Deus porque Ele tem guardado, né, nos protegido desse Amém. mal e orar, né, pelas autoridades aqui de Teoflotone, né, Amém. para que Deus continue a orientá-los, né, a dar sabedoria nesse momento tão difícil. Porque eu Amém. sei que nós temos que orar porque a gente sabe que eles precisam de oração. E Verdade. nós temos que orar muito para que Deus esteja continuando abençoando essa cidade, para que as coisas voltem ao normal. Vamos Amém. orar a Deus por esse motivo, sim. Amém. Irmão Júlio, motivo de oração? Família, né, pelas vidas aí que estão passando por esse problema, né, por essa crise. Orar para que Deus dê sabedoria aos médicos, né, as pessoas que estão na área da saúde, né, que está ali se expondo ao risco, né, desse vírus e tal, né, e que Deus possa estar nos fortalecendo, nos capacitando, né, e para nos dar força para continuar pregando e levando a mensagem do Evangelho. Amém. Amém. Irmão Alencar, tem algum motivo, irmão Alencar? Primeiramente, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele derramou em nossas vidas, né, que Deus possa continuar nos abençoando a Segunda Igreja Batista de Teoflotone. Orar também pelas pessoas enfermas e continuar orando, né, pelos nossos governantes, para que Deus possa estar tocando o coração de cada um, que eles possam estar governando, né, segundo a vontade de Deus. E que nós possamos estar sempre empenhados no trabalho do Senhor. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, mas mesmo assim a palavra de Deus tem alcançado vários corações. Que o Senhor possa estar abençoando esta igreja, que ela possa ser, né, uma igreja que ganhe muitas almas para Cristo. Amém. Nós vamos orar, então, nesse tempo. Irmã Marilene, então, gostaria que ela orasse pelos motivos aqui do irmão Júlio, né? E do irmão Alencar. Irmão Deci, orasse pelos pedidos da irmã Marilene. Não, vamos inverter. Peraí. Você vai orar pelos pedidos da irmã Deci e do irmão Júlio, tá? Irmão Deci, ora pelos motivos do irmão Alencar.
E nós estamos em campanha de missões. Eu vou orar por um campo missionário hoje, né? Missões estaduais. O campo de Brumadinho, né? Que precisa também das nossas orações. Muitas famílias enlutadas ali ainda vivendo luto, né? Precisando serem restabelecidas, e orar nesse sentido, né? Pelas famílias enlutadas, pelas autoridades ali daquele local, que elas possam suprir as necessidades daquele povo ali, e também pela reconstrução da cidade, não é? Que as pessoas perderam tudo, e que Deus possa estar então abençoando todo esse processo, em nome de Jesus. E aí, vamos orar então, começar com a irmã Marilene, e vocês que nos acompanham, orem juntamente conosco. Grande Deus e maravilhoso Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome. Amém, Deus. Engrandecido seja o Senhor. Amém. Ó Sempre, Deus, primeiramente nós queremos suplicar a graça e a misericórdia do Senhor em favor de nossas vidas, ó Pai. Sim, Muitas Deus. vezes somos negligentes, muitas vezes somos desobedientes. Ó Pai, Ó tem Deus, somos misericórdia. falhos, ó Pai. Muitas vezes somos individualistas, egocêntricos, Deus. mas nós viemos clamar nessa noite, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor esteja nos Em nome transformando, de Jesus, esteja Pai. nos moldando, Sim, para meu que Deus. possamos ser parecidos com Cristo, Em nome Pai. de Jesus, Ó meu Deus, nós também vemos clamar, ó Deus, em favor das autoridades desta cidade, Pai. ó Deus. São tempos difíceis, Senhor. Verdade, São Deus. decisões difíceis de serem tomadas, porque em qualquer decisão, nesse momento, alguém sai prejudicado. Verdade, Deus. Mas que o Senhor possa ter misericórdia e orientar, Jesus, ó Deus, para que as misericórdia, Deus. decisões causem, ó Deus, menos danos, ó Pai. Verdade, Deus. Que o povo possa aprender nessa situação a confiar no Senhor, Verdade, Deus. a viver na dependência Trata, do Deus, Senhor, nosso coração. a saber que o Senhor está no Louva controle nossa de mente todas nesse as sentido, coisas, ó Deus. Pai. Ó Deus, oramos também o agradecimento, Deus, quando a irmã desse agradece o Senhor pela proteção, pelos Verdade, livramentos, obrigado, Deus. pelos cuidados da sua Obrigado, vida e Deus. da sua família, Pai. Te agradecemos por esses momentos, ó Deus. Também coloca o Senhor em tuas mãos a vida do irmão Júlio, ó Deus. Sim, meu Deus. Que o Senhor Abençoa continue teu guardando, que o Senhor continue fortalecendo, protegendo, Deus. que o Senhor Em nome de continue dando ele Jesus. entendimento e sabedoria para estar proclamando a tua Amém, palavra, verdade, Deus. Deus. Ó Deus, oramos pelos missionários, ó Pai, que estão nos campos, ó Ó Deus, Deus. longe, ó Deus, de suas casas, ó É Pai, verdade, para Deus. que a palavra do Senhor ela não pare de ser É proclamada, verdade, Senhor. Deus. E que nesse tempo ela seja proclamada mais ainda, Senhor. Amém, Que o Senhor Jesus. esteja sensibilizando o coração daqueles que são ouvintes da tua palavra. Amém, Deus. Para que eles Fala, possam Deus. compreender, Fala, ó Senhor. Pai, e reconhecer o Senhor como o Senhor de suas Desperta, vidas, Deus. ó Pai. Suplicamos o Senhor que o Senhor continue falando conosco nesse dia. Sim, meu Ó Deus, Deus. que não seja apenas mais um culto, Ó mas que Deus. seja um culto onde seremos tocados e Em nome transformados de Jesus, pelo Pai. poder do Teu Sim, Espírito meu Santo. Deus. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Pai Santo, Senhor Criador do céu e da terra, Bendito é o teu nome, nós Deus. queremos agradecer pela presença do Senhor, Pai, aqui Amém. neste lugar. Amém. Queremos Obrigado, Deus, agradecer, por Pai, pela nossa presença vida, do meu Teu Deus. Santo Espírito. Obrigado, Deus. Agradecer pela vida de cada um de nós que estamos aqui também, ó Pai. Amém, Deus. Queremos agradecer ao Senhor por cada pessoa que neste momento está, Pai, assistindo essa transmissão. Ó Deus, O Espírito do abençoa, Senhor Deus. venha trabalhar na vida de cada um, Sim, ó meu Deus. Pai, queremos também pedir perdão das nossas falhas, Ó Senhor. Deus, tem E misericórdia, neste meu momento, Deus. Pai, em que estamos falando com o Senhor, Misericórdia, nossos Pai, eu irmãos, quero Senhor. agradecer o Senhor pela vida da mãe, da irmã Marilene, Ó Deus. que hoje Obrigado, Deus. completa mais um ano de vida. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue Em abençoando, nome de Jesus. que o Senhor continue Obrigado. protegendo, dando saúde, ó Sim, Deus. Pai. Que cada dia mais, ó Pai, ela possa, ó Pai, ter saúde para enfrentar as dificuldades, Sim, Deus. meu Deus, e que ela possa também, ó Pai, conhecer o Senhor como o único, Pai, verdadeiro Deus. Amém, Jesus. E que cada dia mais as mãos do Senhor possam estar estendidas sobre a vida dela.
Quero colocar a vida da irmã Marilene, de Adeilson também, Pai, Sim, Deus. diante da Tua Abençoa, presença. Que o Senhor continue abençoando este Em nome de casal, Jesus, Pai. visitando o lar Sustentando, Pai, deles, ó cada um Pai, deles, suprindo as necessidades Pai. deles, ó Pai. Pai Santo, também quero colocar diante do Senhor, Pai, a vida do pastor Wesley, da irmã Adriana, meu Deus, que cada dia mais, ó Pai, o Senhor venha abençoar eles poderosamente, dando graça, meu Deus. Também quero colocar que o Senhor visita a saúde do teu filho, que o Senhor venha, ó Pai, estar abençoando para que ele possa, Pai, cada dia mais, meu Deus, ele possa ver, Pai, a presença do Senhor gloriosa na vida dele, ó Pai. E coloca a família da irmã Adriana também nas mãos do Senhor. Visita o lar da família dela, visita cada um deles, ó Pai. A mãe do pastor, meu Deus, coloca a vida dela nas tuas mãos. De toda a família do pastor, coloco nas mãos do Senhor. Pai, agora quero colocar também o irmão Alencar, os pedidos dele, ó Pai, onde ele pede pelas autoridades, ó Pai, que está governando, Pai, este país, que está governando Teófilo Otoni, que o Senhor venha dar sabedoria a cada um, ó Pai, para que eles possam governar, saber, Pai, que nós somos dependentes do Senhor, e que cada dia mais, ó Pai, nós possamos ver esse país sendo abençoado pelo Senhor, essa cidade sendo abençoada, meu Pai. Coloco a família do irmão Alencar também, que o Senhor esteja cada dia mais, ó Deus, abençoando, ó Deus, dando livramento e dando saúde a cada um, ó Deus. Obrigado por este momento que estamos falando contigo. Em nome do Senhor Jesus, o que nós oramos, ó Pai, nós te agradecemos. Amém. Amém, Deus, na tua presença ainda, Deus, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, cidade de Brumadinho, as pessoas que vivem naquela cidade, os moradores, ó Deus, vidas que estão ali, vidas feitas pelo Senhor, vidas feitas pela tua mão, pela tua sabedoria. Por isso nós te pedimos, ó Deus, por aquelas vidas, pelos corações enlutados, ó Deus, que o Senhor possa consolá-los, só o Senhor pode. Nós não temos noção das perdas que as pessoas tiveram ali, nós sabemos que perderam entes queridos, mas o Senhor é que sabe o coração de cada um. Por isso nós te pedimos, console-os, Deus. Dê sabedoria às autoridades ali, para atender às necessidades daquelas pessoas, Deus. Pessoas que escolheram aquelas autoridades para cuidar delas, ó Deus, para representá-las, e que o Senhor possa dar sabedoria a essas autoridades em todo esse processo, ó Deus, de reconstrução, de atendimento às necessidades dessas famílias, Pai, e que teu nome ali, através daquela igreja, da tua igreja que está ali naquele lugar, Pai, seja proclamado, engrandecido e glorificado, que tua palavra continue sendo pregada ali, Pai, que mais pessoas venham se render, Deus, aos seus pés, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o Salvador da nossa vida, Pai, e que assim o Senhor possa fazer através da vida dos teus servos que ali estão, da tua igreja que está naquele local ali, Pai, para a glória do teu nome, que nós te agradecemos e te oramos nesse momento. Amém e graças a Deus. Vamos ter um momento então de meditação na palavra de Deus, aquilo que Deus então tem para a nossa vida. E o tema das nossas últimas mensagens é isolados não de Cristo. As marcas da alegria em Cristo no isolamento social do apóstolo Paulo. Estamos meditando então na carta aos Filipenses. Então abra sua Bíblia na carta aos Filipenses, para aquilo que temos para essa noite. A importância da alegria é que ela se torna um combustível para impulsionar a nossa vida. Quando nós recebemos uma promoção no nosso trabalho, quando nós recebemos um aumento salarial, quando nós somos visitados por entes queridos, quando nos reunimos com os nossos amigos, tudo isso traz alegria ao nosso coração.
é bom estar alegres. Mas a alegria que nós temos na nossa vida, ela é uma alegria passageira. A alegria que nós temos disponível, ela é passageira. Mas a alegria que nós temos, dada pelo Espírito Santo de Deus, ela é completa. E quando olhamos para a alegria do nosso coração, e olhamos para o que Deus fala através da sua palavra, acerca da alegria ser, então, um fruto, né? Ela vem do Espírito, faz parte do fruto do Espírito. Como um amigo meu disse, eu já disse aqui uma vez, é um dos sabores do fruto do Espírito, a alegria. E Deus, ao entender como que isso é importante para a nossa vida, Ele vem, através do seu Santo Espírito, trazer alegria ao nosso coração. Essa alegria que Deus nos dá, ela é completa, ela não falta nada. E aí, a gente pode perceber que mesmo que no rosto de alguém não apareça essa alegria, mesmo que no rosto de alguém não apareça essa alegria, ela está em seu coração. Isso é um fato que Deus então traz para nós. Porém, ela só pode ser experimentada quando depositamos a nossa confiança em Jesus. Quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, nós então temos essa oportunidade de experimentar a alegria que só Deus pode nos dar. É uma alegria firme, fixa, é uma alegria que permanece em nosso coração, mesmo quando o nosso semblante não demonstra essa alegria. Mas ela está no coração. E ela nos mantém firme, ela nos sustenta, mesmo no tempo de pandemia. Então, quando a gente olha para essa carta do apóstolo Paulo, nós vemos em vários momentos ele demonstrando alegria. E quando vemos a situação que ele estava preso, na iminência de ser julgado, né, na iminência de ser condenado à morte, ele escreve essa carta a essa igreja, aos filipenses, a igreja que ficava na cidade de Filipos. E nós vemos essa carta em vários momentos, o Paulo demonstrando alegria, mesmo naquela situação, mesmo isolado, mesmo preso, recebendo poucas visitas, mas não podendo sair, não podendo ir ao mercado, não podendo ir na sinagoga para pregar, não podendo ir na praça. Ele não poderia ir nesses lugares porque ele estava preso, ele estava isolado socialmente. Só que ele estava em correntes. E ele estava na iminência de ser julgado e condenado. Mas mesmo assim ele demonstra alegria em vários momentos. Como nós já compartilhamos nos outros estudos, né? E hoje nós vamos ver então dois efeitos que essa alegria produz, né, no coração então do apóstolo Paulo. Ele compartilha conosco dois efeitos. Então, por essa alegria ela ser do Espírito Santo, ela está disponível para o coração que deposita a sua fé em Jesus. E ela estando disponível, ela impulsiona a nossa vida, ela se torna um combustível para nós. E aí nós vamos ler capítulo 3 de Filipenses. Paulo demonstra então, essa é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Em todo momento ele demonstra é ele que aparece, falando da sua experiência. E aí nós vamos ler então a partir do versículo 1 dessa carta, que começa assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Esse é um grande trecho do apóstolo Paulo, em que ele compartilha o coração dele, ele abre o coração dele e mostra para nós algumas alegrias que ele tem. E mostra para nós por que ele permanece firme mesmo diante dessa situação. E aí ele mostra para nós que há dois efeitos que a alegria em Cristo produz. De acordo com o que lemos, há dois efeitos que a alegria em Cristo produz. E a primeira coisa está aí no versículo 1. A alegria na segurança produzida pela união com Cristo. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que para eles se alegrarem, porque o que ele está falando, ele fala para a segurança deles, Paulo está demonstrando para nós que a alegria em Jesus, a alegria em Cristo produz para nós uma segurança que nos torna, então, aptos, capazes de prosseguir na nossa caminhada cristã. Que independente das circunstâncias que estivermos vivendo, nós, então, estaremos capacitados, estaremos alegres, satisfeitos com a vida que nós temos e nós continuaremos caminhando. Porque era essa a experiência do apóstolo Paulo. Porque é isso que ele experimenta da parte de Deus. E ele mostra para nós que essa alegria em Cristo, né, essa segurança que nós temos em Cristo, por estarmos unidos a Jesus, e então desfrutando dessa alegria produzida pelo Espírito Santo, nos ensina uma primeira coisa, que a adoração genuína, ela é pelo Espírito de Deus. Do versículo 2 ao versículo 4, na primeira parte, ele vai mostrar para nós que a adoração a Deus, ela só pode ser genuína através do Espírito Santo. Adoramos pelo Espírito de Deus. Enquanto outros buscam adorar de outra forma, nós adoramos pelo Espírito de Deus. E isso deve produzir alegria em nós. Saber que não depende de nada em nós mesmos para adorarmos a Deus, para sermos aceitos por Deus, mas é o Espírito Santo de Deus em nós que faz isso. Então não tem como alguém tentar nos induzir e falar assim, você precisa adorar a Deus é com as mãos levantadas, você precisa adorar a Deus é de joelhos, você precisa adorar a Deus é batendo palma, você precisa adorar a Deus de olhos fechados. Não, porque a nossa adoração é pelo Espírito de Deus. Essa é a forma correta de adorar a Deus, essa é a adoração genuína através do Espírito de Deus. Não independente do que você faça, não é? É somente pelo Espírito de Deus. Essa é a primeira marca que deve trazer alegria ao nosso coração, de saber que nós somos aceitos por Deus através do Espírito de Deus, que a nossa adoração a Deus ela é recebida por causa que nós adoramos pelo Espírito de Deus. João 4, o nosso Senhor Jesus vai dizer assim para a mulher samaritana, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito
espírito e em verdade. É através do espírito, a forma genuína para adorar. E Paulo vem dizer que isso é um motivo de nos alegrar, porque ele fala, eu já falei para vocês, mas eu não me canso de falar. Alegrem-se no Senhor. Falar isso para vocês vai trazer segurança para os seus corações. E aí ele começa a dizer, nós adoramos pelo Espírito de Deus. E outra verdade que ele traz para nós, que deve ser motivo para a nossa alegria, é que não há nada além do Espírito de Deus que garanta a adoração genuína. Nada pode garantir a adoração genuína a Deus. Ser pastor não garante a adoração genuína. Ser diácono não garante a adoração genuína. Ter crescido na igreja não garante a adoração genuína. Você ser envolvido com algum ministério, seja de música, seja de ação social, qualquer ministério que seja na igreja, não garante a adoração genuína. Você ser um profissional na área, em qualquer área que seja, um profissional gabaritado, seja na saúde, seja como pedreiro, não importa, isso não garante a adoração genuína. Não é o que você é em si mesmo, mas é o que Deus é em você, é a ação de Deus no seu coração. E Paulo, ele começa do versículo 4, a parte B, a segunda parte, até o versículo 6, ele começa a mostrar para a igreja as credenciais dele. Ele começa a dar uma carteirada, ele começa a mostrar para eles, ó, eu sou assim, mas não é porque eu sou assim que Deus recebe a minha adoração. Não é por isso, é pelo Espírito de Deus. E isso produz em Paulo alegria. Isso mantém ele seguro, sabendo que ele tem um relacionamento com Deus por causa do Espírito de Deus. Isso deve produzir em nós a mesma coisa, a alegria. Saber que nada, além de nós mesmos, garante essa adoração genuína. E aí nós vemos que depois de você entender que você adora a Deus pelo Espírito de Deus e que não existe uma forma de adorar a Deus correta, mas não há uma forma genuína de adorar a Deus senão pelo Espírito de Deus em você. Aí diante disso, tendo isso em mente, vendo essa graça de Deus na sua vida, então o apóstolo Paulo agora nos chama a algo forte, como dizem muitos aí, né? Algo assim muito importante, valioso para a nossa mente e para o nosso coração. A partir do versículo 7 ao 9, ele vai nos dizer que não há nada que se compara em estar unido a Jesus. Nada compara o fato da gente pertencer a Jesus, da gente estar unido a Jesus. E ele começa a dizer que aquilo que ele tinha como especial, aquilo que o mundo via nele como bom, diante de Cristo não é nada, é tudo perda para ele. Ele entendia a grandeza de Jesus, e aí ele coloca diante de nós essa verdade, que nada pode ser comparado a Jesus. Depois de entender a graça de Deus na nossa vida, nós temos que pensar, o que está querendo tomar o lugar de Jesus em minha vida? O que está querendo tomar o lugar de Jesus na minha vida? O que tem ocupado a minha mente, o meu tempo, o meu coração, mais do que a Cristo? Esse é o momento de parar para pensar, porque ele vai dizer alguma coisa que ele vai dizer maravilhosamente, que tudo ele considera como perda por causa de Cristo. Versículo 8, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E aí ele usa uma palavra rude, uma palavra pesada aqui, rude, né? Uma palavra rude. E eu, como uma pessoa que tento ser fiel ao que a palavra de Deus comunica, eu vou dizer essa palavra para vocês. E essa palavra aqui, que está aqui na minha tradução como esterco, é a mesma coisa que cocô. É isso que Paulo está falando. Quando eu olho para a minha vida, Paulo diz, quando eu olho para a minha vida e vejo que eu sou hebreu, que eu sou obediente à lei, que eu sou uma pessoa de Jerusalém, da tribo de Benjamim, que eu estudei nos pés de Gamaliel, que eu tive os melhores estudos, que eu sou poliglota, eu falo aramaico, hebraico, grego, tudo e qualquer coisa que Paulo poderia se encher e se colocar assim, diante do outro e falar, eu posso me vangloriar disso, eu posso me vangloriar da minha profissão, eu posso me vangloriar do curso que eu tenho, do trabalho que eu tenho,
dos talentos que eu tenho, eu posso me vangloriar disso. Mas quando ele olha para Cristo, Cristo está aqui. E essas coisas estão aqui, bem abaixo. Se eu tivesse que colocar minha mão e assumir da terra, bem abaixo. Cristo está lá em cima, nada se compara a Cristo. E quando você entende isso na sua vida, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, você vai sentir a alegria de Deus no seu coração transbordando. Quando você valorizar a Cristo acima de qualquer outra coisa que você pensar, pensa aí em alguma coisa, nisso aí, Cristo é superior a isso. Pense em outra coisa, Cristo é superior a isso. Quando você entender isso, você vai experimentar a alegria de Deus no seu coração. E você vai fazer como o apóstolo Paulo. Você vai se render. Porque é o que ele fala a partir do versículo 10. Ele se rende, ele fala, depois de entender que Cristo é maravilhoso, Cristo é sublime, Cristo é grandioso, então agora eu quero conhecer Cristo, mais e mais, eu quero me apegar a Ele. A união com Cristo produz isso, um desejo constante de crescimento espiritual. Você tem a busca incessante, você não quer parar. Você quer Cristo ser revelado na sua vida cada dia mais. Você quer que Cristo revele a Ele, ao seu coração, cada dia mais. Você quer buscar a crescer no conhecimento de Jesus. Você quer experimentar isso. Você quer ter um relacionamento com Ele íntimo. É isso que Cristo deve produzir em meu coração e no seu coração. E quando isso acontece, você então fica transbordante de alegria. Que mesmo que seu rosto não esteja assim sorridente, mas o seu coração está em paz. E isso também é fruto da alegria no coração da gente através do Espírito Santo. Você tem confiança, você busca a Jesus a cada dia. Paulo vai dizer, eu quero ser como Jesus, eu quero experimentar o sofrimento dele. Eu quero alcançar a ressurreição. Precisamos buscar isso. Quando nós buscamos isso, nosso coração se enche de alegria, que é uma alegria produzida pelo Espírito Santo. É uma alegria que não se perde. Não é como a alegria que o mundo oferece para nós. Que ela sempre vai e volta, sempre vai e volta. E é uma alegria falsa. A alegria verdadeira está através do Espírito Santo. Então, quando você está diante disso, você quer ter relacionamento íntimo com Jesus, você quer se aproximar de Deus, você quer se aproveitar da aliança que Deus fez com você, você quer desfrutar disso. Uma aliança que Deus fez na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue por mim e por você. Então você entende isso, você busca viver nessa aliança que Deus está fazendo com você, quando você deposita a sua fé em Jesus. E Paulo tinha isso na mente dele. É um compromisso que você tem com Deus. Você tem uma aliança com Jesus. Então você tem um compromisso com Deus. É um compromisso coletivo de servir na obra dele. E um compromisso individual de buscar a cada dia estar alinhado com a vontade dele. De conhecer a Cristo através da sua palavra. É assim, é aqui que a gente conhece a Cristo. Você quer experimentar a Cristo? Busque Ele está aqui disponível. E você vai ver o Espírito Santo trabalhando em sua vida, te fazendo crescer a cada dia mais, a desenvolver cada dia mais espiritualmente, te fortalecendo em várias áreas da sua vida, tudo produção do Espírito Santo de Deus em você. E aí Paulo diz que isso é motivo de alegrar-se. E aí ele faz, então, uma comparação, ele traz a metáfora de um corredor. Quando o corredor ali naquela época, ele corria nas pistas, era ida e volta. Não tinha, a corrida não era só até o final, era ida e volta. E aí ele corria. Ele traz então a metáfora para nós. Quando você corre essa corrida, você não olha para trás. Você continua avançando para a linha de chegada. Você quer chegar lá. Então, quando você entende desse poder de Deus em você, do que Deus está fazendo na sua vida, pelo Espírito Santo de Deus que habita em você, você quer chegar à linha de chegada, você quer manter os olhos fixos em Jesus, você continua caminhando, você não olha para trás, você não vê o que está acontecendo na sua vida, você busca Jesus, e Ele é que vai trazer a solução para a sua vida, é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te direcionar. Quando você tem... Paulo traz essa metáfora, quando você tem isso em sua mente, essa compreensão da grandeza de Jesus, você continua correndo para o alvo. E aí ele vai dizer, a metáfora dele para o prêmio celestial, que ele traz aí para nós no versículo 14, é a ressurreição, é ter o mesmo corpo de Jesus, é experimentar essa comunhão então perfeita. Aí sim teremos a comunhão perfeita com Jesus, quando nós recebemos a ressurreição, o final da nossa corrida, a linha de chegada,
nós então receberemos o prêmio do chamado celestial de Deus, que é a ressurreição, um novo corpo, uma nova natureza em nós, que Deus já está começando a fazer aqui. Então, quando você tenha isso em sua mente, da grandeza de Jesus, você continua prosseguindo. E aí ele fala que essa maturidade, essa compreensão, é Deus que dá. Deus vai esclarecer. Se em algum ponto você não concorda com o que Paulo está colocando aqui, da grandeza de Jesus, de que você adora a Deus de forma genuína, é através do Espírito Santo de Deus. Se em algum ponto do que Paulo fala aqui, de que você não deve considerar nada na sua vida mais importante que Jesus é maior do que tudo, isso precisa ser prática na sua vida. Se você não concorda, tudo bem, Deus vai esclarecer. Porque se essa verdade for uma verdade bíblica, Deus vai esclarecer. Só continua prosseguindo, é o que Paulo vai dizer. Continua prosseguindo, não para, continua caminhando com Jesus. E é o que nós precisamos fazer, continuar caminhando com Jesus, prosseguindo para o nosso alvo. O segundo principal efeito que a alegria em Cristo produz é a alegria que alerta para a permanência na fé. Esse é o segundo efeito. E aí nós temos o versículo 17 e 18. Alerta para nos viver de acordo com o padrão cristão, de acordo com o padrão de Cristo. Cristo é o padrão para a nossa vida. Nós então somos alertados aqui agora a permanecermos firmes na fé, a viver da maneira que Cristo nos ensinou. E aí nós voltamos para o capítulo 2, não é? Quando Paulo vai dizer assim, que Jesus não considerou ser igual a Deus ao que deveria apegar-se, mas veio em forma de homem, se tornou servo. O sucesso de Jesus é para baixo. A escada de sucesso de Jesus é sempre para baixo. Ele era Deus, se torna homem e vira servo. Essa é a escada que Jesus traz para nós, humildade. E aí ele fala, quando você se torna humilde e ama, não é? Esse é o padrão que você deve seguir. Esse é o padrão de Cristo. E aí você olha para a vida de outras pessoas que tem isso na sua mente, que tem isso arraigado em seu coração e busca viver dessa maneira, com o padrão de Jesus, imita eles. É o que Paulo está falando, imita. Mas não desanime, não volte para trás, continue caminhando em direção ao prêmio celestial. Tenha isso como padrão da sua vida, o padrão é Jesus, é o que ele ensinou para nós. E Paulo, ele usa uma expressão que no versículo 18, ele usa uma expressão que ele diz isso com lágrimas, por aqueles que não estavam vivendo de acordo com o padrão. Isso mostra para nós que Paulo tem um amor por essas pessoas, não é? Ele tem um amor por aquelas pessoas que não buscam viver pelo padrão de Jesus. E nós também precisamos ter isso em nossa mente, ter esse amor pelos outros, por aqueles que estão afastados de Cristo, por aqueles que ainda não tiveram oportunidade de conhecer o Evangelho, por aqueles que não entenderam qual é a maneira de viver que agrada a Deus. E nós precisamos ter isso em nossa mente, sem orgulho, sem nenhuma soberba, mas em humildade, reconhecer que nós precisamos ser também instrumentos de Deus para a vida de outras pessoas. E ele, na segunda coisa que ele nos alerta, então, ele alerta a nós quanto ao resultado de viver afastado da fé. Primeiro ele nos alerta, permaneçam firmes, fiquem no padrão de Cristo. O selo de aprovação 9001 não existe, é o selo de aprovação de Jesus. Vive nesse selo. E então, o resultado dessa sua vida será o prêmio do chamado celestial. Mas se você não viver de acordo com o que Cristo tem para você, o resultado é perdição. Versículo 19. Então, quando você busca viver, quando eu busco viver, me satisfazendo, não é? Ele usa a expressão aí, governados pelo estômago. Quando eu busco os meus prazeres pessoais, quando eu busco a minha satisfação pessoal, quando eu tenho o meu eu sempre à frente de Jesus, eu estou deixando de ser governado pelos meus interesses e não por Cristo. E aí Paulo vai dizer que o seu destino é perdição. Você está caminhando para a perdição. Você está se afastando da fé. Quando Cristo começa a sair da sua vida, você está se afastando da fé. Você começa a buscar os prazeres e não uma vida plena com Jesus. Você começa a pensar nas coisas terrenas. É sempre eu e eu. Hoje eu tenho um curso, agora que eu concluí esse curso, eu vou servir a Deus. Opa, não, peraí, eu tenho que me capacitar mais. Eu vou fazer um outro curso para depois eu servir a Deus. Eu tenho que
cuidar da minha família, eu tenho que cuidar, e depois, quando eu estiver em paz com a minha família, eu sirvo a Deus. Só que aí você termina de cuidar da sua família, surge alguma outra coisa, e você vai fazer essa outra coisa e não serve a Deus. Então você começa a postergar. Isso é abandonar a fé, apostatar, você vai se afastando dela. E Paulo está falando, quanto mais você se afasta da fé, você está caminhando para a perdição. Precisamos ter esse cuidado. A palavra de Deus nos alerta a permanecermos firmes com Jesus, a buscar viver no centro da vontade de Deus. Quando fazemos isso, então, nós estamos seguros. E aí, tendo essa questão em mente de sempre buscar nos satisfazer sempre o nosso bolso, satisfazer sempre o nosso currículo, e nunca estamos diante do Senhor para servi-lo, né? Quando estamos tendo essa postura, em 2 Coríntios, capítulo 4, ele traz o contraste de como nós devemos ter. Então, na verdade, 2 Coríntios vai falar assim, se você está tendo essa visão, não, muda, tem essa aqui. E ele diz assim, na versão que eu tenho aqui, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Manter os olhos no que é para sempre, no que é eterno, que as coisas terrenas vão passar. E o apóstolo Paulo, a palavra de Deus vem trazer ao nosso coração, vamos manter a nossa mente, o nosso olhar para Jesus, não nas coisas da terra. E a terceira coisa que ele nos alerta aqui, então, é para justamente isso, manter o nosso olhar para a nossa verdadeira cidadania, versículo 20 e 21. A nossa cidadania não é aqui, a nossa cidadania é nos céus. E aí os filipenses entenderam muito bem isso, porque eles eram colônia de Roma, e eles tinham privilégios e direitos que eles podiam usufruir sem nunca ter morado na cidade. E quando Paulo fala isso, Paulo traz à mente deles, opa, então em Jesus, quando eu estou unido a Jesus, quando eu deposito minha fé em Jesus, eu começo a ter uma aliança com Deus, e aí eu tenho direitos e privilégios da parte de Deus. Então, se eu tenho isso, significa que eu não sou daqui. A minha mente tem que ser a mente de quem habita os céus, minha cidadania não é daqui. Eles entenderam isso, então nossos privilégios e direitos nós temos da parte de Deus. E aí, nós então entendemos que nós precisamos manter a nossa mente em Jesus. E ele chama a atenção para nós, que não é simplesmente pensar que somos do céu, mas é aguardar a vinda do Senhor. É olhar para aquele que está vindo. Não é nem tanto para a moradia. A moradia sem aquele que lá está não é nada para nós. Não faz sentido. É preciso Cristo vir. É preciso estarmos com Cristo. E ele disse que ia preparar lugar para que depois levasse a sua igreja para estar com ele. Então precisamos olhar para Jesus, aquele que está vindo. Mas ter a mente nele significa pensar nas coisas que são do alto. Significa depositar a nossa confiança, o nosso amor a Jesus. Significa confiar no que Deus está fazendo em nossa vida. Significa caminhar firme com Ele e deixar que o Espírito Santo trate o nosso coração e nos dê a alegria genuína, a verdadeira alegria. E aí Paulo vai dizer que isso, no capítulo 4, versículo 1, que isso é uma maneira de Ele nos encorajar, de encorajar. Permaneçam firmes. A minha alegria é dizer a vocês, permaneçam firmes na fé, ó amados. E Ele traz para nós isso. Então, vamos continuar firmes na fé. Vamos continuar firmes na caminhada da fé, estando na fé. Vamos continuar nos envolvendo com as atividades da igreja, ainda que seja online. Vamos continuar contribuindo com a obra do Senhor. Vamos continuar sendo participantes dessa obra que precisa crescer, né, através da Segunda Igreja Batista. Vamos continuar tendo isso em mente, né? A Bíblia coloca diante de nós duas situações que parecem contraditórias. Primeiro, ela diz para nós que pela graça vocês são salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Mas permaneçam firmes, perseverem, apeguem-se a esse caminho. Em outro momento, ela diz que aquele que começou boa obra em você vai concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Mas em outro momento vai dizer assim, não se desviem do caminho do Senhor, não se afastem do Senhor. Isso é um paradoxo, uma coisa que parece contrária, mas não é. Só que nós não damos conta de entender isso agora. A melhor ilustração que eu vi
é de um trilho de trem, em que há dois lados. E você vê os dois caminhando junto nesse caminho. Você vê os dois lado a lado, juntos. E aí só quando você olha no horizonte, no final deles é que eles se encontram. E a mesma coisa será, nós só vamos entender essa grandeza da palavra de Deus, de que nós precisamos permanecer firmes, buscar força em Deus para caminhar com o Senhor, ainda que somos salvos pela graça, não há mérito nenhum em nós, né? Mas nós só vamos entender isso na eternidade. Enquanto não entendemos, vamos nos esforçar no Senhor, vamos colocar o nosso coração diante dEle, vamos dedicar a nossa vida a Ele, ter Ele como sublime, que é o de fato que Ele é, acima de qualquer coisa. Nada pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus, o nosso amor por Jesus, o que Deus quer fazer em nossa vida através de Jesus, e o que Deus quer fazer através da nossa vida para a glória de Jesus. Então que você tenha isso em sua mente, que a alegria verdadeira é a alegria produzida pelo Espírito de Deus, que você possa buscar isso a cada dia, buscar de Deus essa alegria, essa satisfação em Deus, mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo em qualquer tempo. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pai eterno, Deus querido, obrigado, Deus, pela Tua palavra que traz em nós, então, esse conforto, essa orientação de que a alegria verdadeira está no Senhor, em Ti, e que nós precisamos, então, nos alegrar em Ti e ter o cuidado com a vida que nós vivemos, depositar nossa confiança no Senhor e caminhar com o Senhor, buscar conhecer mais o Senhor a cada dia, nos envolver mais com o Senhor, crescer no nosso relacionamento com o Senhor, apreciar, desfrutar da Tua presença. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque ela é lâmpada para os nossos pés. E nós te pedimos, nos fortaleça a cada dia, Pai, para permanecermos firmes contigo. Nos fortaleça a cada dia para glorificarmos o Teu nome através das nossas vidas, através dos nossos lábios, através das nossas mãos. E obrigado, Pai, por essa noite. Abençoe aqueles que estão assistindo, ó Deus, nesse momento, esse culto, que estão prestando o culto ao Senhor juntamente conosco. Abençoe eles ricamente, aqueles que estão vendo agora, aqueles que ainda verão, Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Mais uma vez nós agradecemos. Amém. E graças a Deus. Boa noite. E até domingo, se Deus quiser. Amém.